Se ele é o próprio Deus, por que ele diz a frase, por que me abandonastes? A morte. Mas o que fez esse homem para merecer essa punição? Profanou nosso Shabat, cônsul. Jesus estava na cruz. Eu pequei. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Não seria justo ele estar lá na hora do paraíso. Naquele momento, não dava para Jesus falar para ele, meu filho, hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Jesus falou, em verdade vos digo, que um dia estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Curta aí a nossa fanpage, nosso Facebook, né? Também o nosso Instagram. Segue a gente no YouTube. Dê lá o like no YouTube, aperta lá o sininho, compartilhe com os amigos e vamos que vamos. Temos perguntas, a pergunta da semana passada a gente vai responder hoje. Vai ser uma coisa bem breve, até mesmo porque o nosso tema hoje é um tema diferente, um pouco diferente. Então a gente vai responder as perguntas por respeito aos nossos seguidores. Sidney, né? Ele está perguntando o seguinte: seria esse o processo de acesso de Jesus ao Kairos? Beleza, Sidney. Muito boa sua pergunta, Sidney. Gostei. Ou seja, processo de acesso de Jesus ao Kairos. Kairos, Sidney, e fala do timing perfeito ali que Jesus teve. Né? Ele sabia o timing perfeito dele. E eu digo para você aí ler os documentos de 182 ao 190. Você vai aprender muita coisa sobre isso daí. Mais uma pergunta? Rogério Rodrigues, ele está perguntando o seguinte: gostaria de saber como explica a vida após a morte, segundo o livro de Urântia. Muito boa pergunta, Rogério. Isso demonstra um interesse muito bom da sua parte aí, viu? E eu já te adianto, você vai descobrir muita coisa legal, muita coisa boa, nova, com esse questionamento aí, né? Vida após a morte. O livro de Urântia traz conceitos e informações valiosas, muito interessantes mesmo sobre isso. Te convido a você a participar das próximas lives, tá acompanhando nossos programas e daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso aí numa live específica e com muita informação importante para você e para todos que acompanharem esse tema. E um spoiler, né? Já adianto que esse tema aí, com certeza a gente vai abordar em uma live e é uma aventura excepcional nossa, enquanto alma, até transformar-se em espírito e até encontrar o Pai Universal. É uma aventura maravilhosa. Exato. Temos mais perguntas? Rogério Rodrigues. Não, acabou, Rogério, né? Acabou. Era o mesmo ainda, né? Coloque aí no seu caderninho, coloque aí o título do nosso tema hoje. A Paixão de Cristo, segundo o livro de Urântia, antes, durante e depois da crucificação. Primeira pergunta que eu faço, Ricardo, iniciar já com tudo, né? Quem eram os inimigos de Jesus? O termo inimigo, né, parece que Jesus nutria algum tipo de animosidade com essas figuras, né? Mas assim, se a gente parar para examinar, a inimizade, o inimigo é aquele que não demonstra amizade, né? Então, essas pessoas não demonstravam o sentimento de amizade por Jesus. Só que Jesus, em todos os momentos, até nos últimos momentos na cruz, demonstrou amizade e misericórdia por todas essas pessoas e sempre buscou salvá-las com o seu exemplo de uma vida toda. Então, olhando por esse prisma, Jesus não tinha inimigo nenhum. Só que as pessoas que confrontaram ele no âmbito social e também trouxeram aí esse desfecho de crucificar Jesus, tem alguns, né? Antes da vinda do Cristo para a Terra, havia lá os arqui-inimigos. Lúcifer, né? Que trouxe uma rebelião com consequências para o nosso planeta. O seu braço direito, Caligácia, e as hostes de anjos que se rebelaram junto com ele, né? Esses são os arqui-inimigos. Aqui no planeta Terra, a gente pode citar alguns. Por exemplo, Anás, que era já um antigo sumo sacerdote da época, e também ele tinha ali uma influência do povo judeu ali no meio eclesiástico. Ele ainda influenciava aqueles líderes, até mesmo o povo judeu, com as suas ideias, né? E ele, assim, uma passando sobre a vida dele, ele enriqueceu através dos impostos que eram cobrados ali daquelas pessoas que faziam comércio no templo na época. Então, quando Jesus, no último sermão do templo, denunciou essas práticas, também criou uma animosidade de Anás para com Jesus, uma inimizade, por assim dizer, de Anás para com Jesus, jamais de Jesus para com Anás. Então ele influenciou também o seu genro
Caifás, né, que era o sumo sacerdote em exercício daquele momento, e Caifás trouxe toda uma série de acusações, muitas, praticamente todas, né, umas mal interpretadas e outras fantasiosas, né, para até levar ao Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia na época. E Pôncio Pilatos, por conseguinte, também se transformou em um inimigo, por assim dizer, porque foi o executor da sentença, né, de crucificar Jesus Cristo. Então a gente pode relacionar essas pessoas como inimigos de Jesus na época. Você falou sobre Caifás, esses seriam os doutores da lei da época? Era eles que faziam a lei funcionar? Por isso que existia essa inimizade, vamos dizer dessa forma? Jesus, ele não tinha inimigos da sua parte, dele mesmo para com o próximo, mas ele despertava em outros seres humanos, em alguns, um ataque forte ao ego deles por conta do que ele ensinava, por conta da força de personalidade que ele tinha, do ideal que era cumprir a missão dele de mostrar o Pai de verdade, né? Então, o Sinédrio, naquela época, era o Sinédrio, né, composto pelos saduceus, fariseus, sacerdotes, o sumo sacerdote Caifás também, que o Ricardo mencionou agora há pouco, tinham o zelo pelas tradições antigas, vinha dos tempos de Moisés. Após esse período dele ensinar, de estar todo o tempo nos templos, nas sinagogas e nas ruas também, ensinando, foi despertando nesse pessoal um certo receio. No caso de Caifás, que o Ricardo mencionou agora há pouco, foi um ressentimento que ele foi cultivando de Jesus desde o dia que Jesus expulsou aqueles cambistas de lá, né? Jesus foi demais para ele aquela cena de as pessoas profanando o templo, que é a casa de Deus, na concepção dele, com comércio. E Caifás ficou muito ressentido com isso, porque, como o Ricardo falou agora há pouco, ele ganhava com isso, né? Atrapalhando o comércio Atrapalhou dele. O comércio do cara, né? Então tudo isso foi criando no coração desses humanos esse ressentimento de Jesus, né? E a inimizade em si, Jesus não tinha isso com ele. Ele sempre tratou com muito amor a todos, amor, serenidade. Ele sentia nas pessoas aquela necessidade, mas a compaixão dele não permitia ele cultivasse nenhum tipo de inimizade. Um ensinamento de Jesus Cristo falando que o maior amor para se experienciar é de dar a vida por um amigo. E perceba, Jesus Cristo deu a vida pelos inimigos também. Então é um nível acima, entendeu? De exemplo de amor e de prática de amor. Exato. Entendeu? Exato. E de compreensão também, né? Para entender como um ser está recebendo ali todos os ataques, de repente orar, vamos colocar dessa forma assim, pelos seus próprios inimigos, né? Tem que ser um cara acima do normal, né? O que motivou os inimigos a arquitetarem aí a morte de Jesus? Uma das situações principais, o lado humano nosso, de verificar uma coisa que a gente não compreende e muitas vezes tentar expelir aquilo pelo desconhecido, né? Então Jesus veio trazendo para a humanidade daquela época, para o povo judeu daquela época, um conceito novo, ou vários outros conceitos, até mesmo da própria tradição, tais como sacrifício. De verdade não ensinava isso, pelo contrário, ele repudiava esse tipo de prática e tantos outros ensinamentos. O povo judeu ele é um povo até hoje muito veemente com as suas crenças, né? E eu falo aqui com todo respeito ao povo judeu. E as tradições do povo judeu sempre foi cumprida à risca. Tradições algumas que não faziam sentido para o ensinamento que Jesus Cristo veio trazendo, né? Um conceito novo de Deus. Então isso foi gerando neles uma animosidade em relação a Jesus. Foi gerando neles uma certa inveja, né? Por quê? Porque Jesus era de Nazaré também, e eles tinham um certo preconceito com as pessoas de Nazaré. Esses líderes religiosos que você havia dito, os doutores da lei, eles nutriam dentro dele um orgulho de falar assim, não, nós que somos a ligação com o Pai, nós que somos os caras aqui, nós é que determinamos quais são as leis, né? Então quando Jesus veio trazendo alguns conceitos novos, isso foi trazendo neles uma certa aversão a Jesus. E eles não, alguns, né? Outros até se converteram à palavra de Jesus. Mas alguns desses não quiseram aceitar a verdade, não tiveram sinceridade. Eu não estou falando em tom de julgamento, mas em tom de análise, de observação. Eles não quiseram aceitar a verdade naquele momento, entendeu? E isso foi gerando naquelas pessoas cada vez mais que tinham que parar aquele líder,
tinham que de verdade tirar ele de cena, ou seja, matá-lo, condená-lo à morte. Isso foi gradual, até chegar o momento de verdade de execução. E também o ponto também de que eles estavam, a doutrina de Jesus estava atrapalhando financeiramente, né, o plano deles de poderosos ali da Judéia, poderosos ali até mesmo em relação a Jerusalém, né? Então, basicamente, esses são um dos motivos, né? Mas tem outros, você pode acrescentar também. Você fala sobre resistência, porque naquela época o que rolava lá? Qual era a lei? O que prevalecia das leis? Era a lei de Moisés? Por isso houve essa resistência, e quando vem outro com uma nova ideia de despertar um novo conhecimento, há sempre uma resistência, ainda mais aquele povo que naquela época eles viviam sobre uma lei, né? Não é, Alan? Exatamente. O que Jesus trouxe após o seu ministério de forma mais veemente era completamente inofensivo perante a lei da época. Como a gente pode observar até nos dias de hoje, tudo que é novo, tudo aquilo que não faz parte do costume causa desconforto, principalmente em pessoas que estão no poder. Foi o que aconteceu com Jesus. Tudo que ele ensinava, as parábolas, as metáforas que ele usava para ensinar, foram usadas como meio para trazer para ele uma condenação, um julgamento, apontar um erro. Toda a trama de Jesus, desde o período de agonia dele, antes da crucificação, até o ato final em si, foi muito injusto. Tudo foi injusto. Nada, durante todo esse trajeto, durante todo esse período, teve algo que dissesse, não, por isso aqui mesmo ele poderia pagar. Não teve nada. Tudo que ele ensinava era trazendo um conceito novo para aqueles corações que tinham uma mente que ainda não conseguia captar o conceito complexo. Então ele usava das melhores formas possíveis de falar. E esses sacerdotes, sumos sacerdotes, membros do Sinédrio, que eram autoridade tanto política na época quanto religiosa, incomodados com isso, alguns deles ressentidos, né? Como eu citei agora o exemplo do Caifás, ressentido. Então imagina o que acontecia ali, nas reuniões deles. Pô, esse cara tá falando isso aqui, o que a gente pode fazer para calar ele, né? Então tudo isso, e o Sinédrio tinha poder de incitar o povo. Inclusive eles fizeram isso até o último segundo de Jesus na cruz. Incitaram o povo a fazer o que eles queriam, né? Então, o que eles fizeram? 3 coisas principais. Eles tentaram manipular tudo que Jesus ensinava, pegar o que Jesus trazia para o povo. Eles tentaram trazer em 3 acusações, para poder tentar, numa tentativa muito pífia de formalizar algo justo, que não tinha justiça nenhuma. Eles trouxeram 3 acusações para Jesus. Uma era incitar a rebelião. Eles diziam que o que Jesus estava ensinando ali incitava a rebelião nas pessoas. Não contradizia as leis, mas ele trazia conceitos novos, conceitos reais. Essa foi uma das acusações que eles viam. A segunda, que ele proibia o povo de pagar imposto. Algo totalmente mentiroso, porque Jesus ele ensinava a dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. É um conceito também espiritual, que eles manipularam para fazer as autoridades acima, o imperador, o rei, pensarem que ele estava sonegando alguma coisa, né? E a terceira acusação que eles tentaram formalizar foi de que Jesus estava tentando ser um cara que ia fundar um novo reino. Sendo que Jesus sempre foi muito enfático em dizer que o reino dele não era daqui. O reino dele era algo espiritual, algo de cima que estava no coração dos homens. Mas, com a maldade no coração, com a inveja corroendo o coração desses líderes, eles fizeram essa manipulação para tentar, posteriormente, no que se segue na trama aí, incriminar Jesus. O Ricardo falou Jesus de Nazaré, né? Nazaré, pela cultura do povo lá de Nazaré, pelos nazarenos, eles eram um povo mais liberal, não era? E por isso também, até os donos da lei, eles falavam, será mesmo que de Nazaré sai alguma coisa boa, né? Por isso também tinha esse preconceito. Esse né? preconceito, exatamente. Por que Judas traiu Jesus? A gente pode examinar todos os discípulos, né? Todos os discípulos, em alguns momentos, tiveram momentos difíceis na caminhada. Hoje a gente tem o conforto de estar falando de uma obra excepcional na humanidade. Nós temos acesso à tecnologia. Hoje a gente abre um aplicativo e tem livros lá que são livros de conhecimentos universais, da literatura, de tudo.
na época em que o Cristo esteve aqui na terra, que ele escolheu os discípulos e alguns outros foram escolhidos pelos outros discípulos, que é uma história à parte, a dificuldade em tudo era latente naquela época, em tudo. Eles andavam quilômetros e quilômetros, eles pregavam, eles trabalhavam, né? Então, todos os momentos houve dificuldades, não somente dificuldades espirituais, como físicas também, normais. Inclusive até tem momentos ali que fala que Jesus teve que fazer milagres ou milagre para alimentar o povo, não tinha como prover naquele momento. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho dentro de mim uma grande admiração por esses discípulos, devoção ao trabalho que eles fizeram junto a Jesus Cristo. E eles foram nomeados por Jesus como embaixadores do reino aqui nesse mundo. Então há de ter um zelo para falar deles, inclusive de Judas. Judas, ele desde da infância, ele teve uma infância relatada pelo livro fácil, né? Não houve dificuldades assim no sentido para moldar, para forjar o caráter dele, né? Não gostava, quando adulto, de ser confrontado. Ele tinha uma baixa autoestima. Então ele nutria dentro dele aquele sentimento de querer provar alguma coisa no âmbito social, inclusive de querer trazer Jesus para ser, de fato, o rei dos judeus naquela época, uma questão política, inclusive. Então ele foi se decepcionando com algumas atitudes de Jesus no fundo do coração dele, foi nutrindo dentro do coração dele algumas decepções que não era Jesus que estava decepcionando ele, era a visão dele que estava se decepcionando com o que Jesus estava fazendo. Então a personalidade de Judas era uma personalidade vingativa, era uma personalidade de uma certa maneira não forjada, não era forte para enfrentar todas aquelas situações. Então uma das motivações dele foi que Jesus repreendeu ele uma certa vez na frente de algumas pessoas, né? Ele viu na questão do óleo para ungir, ele viu Jesus usando aquilo e ele falava, não, a gente poderia economizar para juntar fundos para a gente, que ele era o tesoureiro. Então ele via algumas coisas ali, ele sempre colocava isso para tirar vantagem de alguma coisa. Cara, Judas teve momentos de grande frustração. Então a história de Judas em particular, ela é uma história que Jesus Cristo nomeia ele como filho da vingança. Então ele entregou Jesus para ter uma aprovação do Sinédrio, do povo judeu, como o cara que entregou Jesus. Mas o povo judeu, por orgulho também, houve assim uma rejeição tão grande com ele, porque ele foi considerado traidor. E ninguém gosta de traidor. E ele foi um traidor. Todos os irmãos apóstolos, inclusive Jesus, não sabiam que estava tendo dentro do coração dele esse sentimento, sabe, de eu vou trair o mestre. Tava nutrindo na última ceia. Jesus já sabia, deu alguns conselhos para ele, mas os discípulos em si não sabiam disso, né? André, que era um apóstolo que prestava atenção mais na personalidade e no comportamento de cada um, percebeu algo, mas muito superficialmente. E quando eles foram orar no Getsemane, ele já não estava mais, mas eles ainda tinham a esperança de encontrar Judas, né, no acampamento em seguida. E quando ele não encontrou e que Jesus foi orar, aí eles perceberam que Judas tinha traído eles, tinha desertado do grupo de Jesus, né, dos apóstolos. Então ficaram somente os 11. Depois, mais para frente, a gente pode falar do desfecho da morte dele, como é que foi. Mas basicamente ele era uma pessoa vingativa. Então, por vingança também e por falta de caráter, de coragem, ele traiu o nosso Senhor, Jesus Cristo. Perfeito. Na Bíblia a gente vê que ele traiu Jesus por algumas moedas, né? Só que no livro diz que ele era o tesoureiro, ele que cuidava da finança do grupo, né? Dos discípulos de Jesus. Dá a entender, Alan, que não foi só por causa do dinheiro. O Ricardo falou uma coisa muito interessante, que ele acreditava que Jesus seria o Messias tão proclamado que libertaria o povo judeu da libertação do povo romano, né? Talvez essa teria sido uma das decepções de Judas, né, ao ter traído Jesus, porque Jesus se mostrou que era um líder espiritual e eles esperavam um líder que iria libertar o povo judeu do poder de Roma. Judas acompanhou o tempo todo as lições de Jesus, a postura de Jesus, a personalidade do mestre, ele estava sempre acompanhando, mas como o livro menciona, ele tinha um caráter fraco, covarde
e traidor. Tinha em Judas esse espírito vingativo, por conta dessas coisinhas que foram acontecendo, como o Ricardo mencionou, né, durante a vida dele com Jesus. Ele vislumbrou, durante essa trama de Jesus poder ficar na mão do Sinédrio, poder ser um réu do Sinédrio, vislumbrou a possibilidade dele, essa pequena vingança. Ele sabia que estava completamente errado, ele não queria, na verdade, ser o agente traidor. Ele tinha esse receio, né, dos apóstolos depois trucidarem ele, né, fazer algo que ele não fosse suportar. Então ele procurou da forma mais ardilosa possível fazer algo ardiloso mesmo, em que ele entregasse Jesus ao Sinédrio, mas ficasse de fora, por conta, sem os outros notarem. Foi quando o Ricardo disse que ele desertou do grupo, né? Então, o que ele vislumbrou aí? Ele pensou, o que eu posso fazer? Eu entrego Jesus para o Sinédrio, né? Obtenho minha recompensa. Essa recompensa que ele queria não era nem tanto em dinheiro, não era recompensa material. Ele queria o status, o respeito. Ele queria ser visto pelo Sinédrio como, o cara, foi ele que entregou pra gente. Ele estava tão cego pelo pecado que ele não percebeu que ele seria todo o contrário do que ele queria ser. Seria motivo de chacota, de desrespeito, de zombaria. Tanto os sinedristas, os sacerdotes e sumos sacerdotes, olharam para ele assim com desdém, um desprezo mesmo, porque ele traiu o mestre, né? Então o que aconteceu? Ele fez todo o processo, esteve lá, acompanhou aquela comitiva, né, do Sinédrio, até onde Jesus estava ali sentado numa pedra, perto de uma prensa de olivas. Jesus estava sozinho lá, pensativo, já antevendo, né? O Filho do Homem sabia de tudo, ele já previa tudo o que ia acontecer na trama mortal dele, ele já sabia. Mas Jesus demonstrou tanto amor por Judas, mesmo ele sendo filho da traição, Jesus sabia. E o que ele fez? Quando estava chegando aquela comitiva de soldados para prender Jesus, ele se adiantou para justamente Judas não ter que chegar nele. Olha o amor de Jesus. Perfeito. Se adiantou e perguntou, quem vocês procuram? E o capitão respondeu, procuramos Jesus. Ele disse, sou eu. Quando ele disse, sou eu, naquela forma majestática dele, imponente, muitos que estavam por perto se frearam. Jesus tinha um poder de presença muito grande. Por mais que ele fosse ser levado à prisão, ele causava nas pessoas muito respeito. Mas mesmo assim não foi o suficiente. Judas queria porque queria dizer que foi ele o responsável por aquele evento, para que perante o Sinédrio ele tivesse um respeito. Ele queria, a forma dele interna de se vingar dessas rixas, desses ressentimentos que ele tinha com Jesus, seria essa, ter um respeito do Sinédrio. Mas não foi o que aconteceu. Então ele foi lá até Jesus, beijou na fronte dele, e Jesus falou, não precisava, meu amigo, traiu o Filho do Homem. Judas seguiu, né, foi até o Sinédrio, e depois que a trama se desenrolou, no julgamento de Jesus perante Caifás, ele foi até o Sinédrio, né, eles estavam conversando lá, planejando os próximos passos que se seguiria com Jesus, e ele foi reivindicar aquilo que ele estava vislumbrando dentro de si, cego, como eu falei agora há pouco, cego pelo pecado, ele estava vislumbrando um respeito. Quando ele chegou lá, para surpresa dele, foi tratado com desprezo, com desdém. Aí ele, percebendo aquilo, o sumo sacerdote lá chamou um auxiliar dele, né? Pediu para ir lá com ele, entrega-se para ele lá. Para surpresa de Judas, foi lá um servo do sumo sacerdote, bateu no ombro dele e disse, tá aqui, ó, tua recompensa, pode ir. Foi demais para ele, foi muita humilhação, porque ele pensava algo totalmente diferente. Na cabeça dele, ele seria respeitado. Ele seria respeitado, seria reconhecido. Foi tudo o contrário. Quem é que respeita um traidor? Ele não percebeu isso. Até os que estavam acusando, os que queriam matar Jesus, foram os caras que foram contra ele, que desrespeitaram. Eles viram que o que ele fez era algo tão pequeno, né, que não merecia, não era digno de Exatamente. ter respeito. E Judas é um nome, inclusive o livro Durante enfatiza isso, é um nome evitado em todo o universo. Imagina, não é só aqui não, que a gente não vê ninguém chamado Judas aqui, né? É no universo inteiro, cara. Então, a partir daquele momento, ele não aguentou. Foi muita humilhação para ele, foi demais, ele se arrependeu muito de tudo que ele fez, caiu a viseira do pecado, ele reconheceu que estava no pecado, tentou devolver para eles o dinheiro lá, mas eles falaram, vai embora daqui, cara, vai embora daqui, não tem nada a ver com a gente mais não. Foi quando se seguiu a trama final dele, né? Ele foi até o precipício, sacou o cinto, amarrou na pequena árvore lá, se pôs fim à vida dele ali. E é importante, tem dois adendos aí, as 30 moedas de prata foi assim um dinheiro, um valor elevado à prisão de Jesus. Foi um valor padrão para um comércio de um escravo normal.
Outro ponto que o irmão Alan falou sobre a morte de Judas, dá para perceber pela leitura do livro que ele não morreu enforcado, ele não se enforcou, a corda, o cinto que ele usou, quebrou e ele caiu no precipício e ali se desfez o corpo dele todo se batendo no precipício. Uma morte também muito feia, né? Nosso tema é a paixão de Cristo, segundo o livro de Urântia, antes, durante e depois. Você pode mandar nossas perguntas e no finalzinho da nossa programação, faltando aí uns 20, 30 minutos aí, dependendo da quantidade de perguntas que vocês forem mandando pra gente aí, a gente vai responder, tudo bem? Aperta aí o sininho, siga a gente aí nas nossas redes sociais para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e chegará para mais pessoas, assim como tá chegando, assim como a gente tá sentindo que tá chegando para as outras pessoas, certo? A gente ouve falar muito no Pôncio Pilatos, um dos caras que foi a chave. E por que ele condenou Jesus à morte? Resumidamente, Pôncio Pilatos foi o governador daquela época, né? Ele só chegou a ser governador porque ele, durante 10 anos antes, durante esses 10 anos, ele também foi um bom administrador ali das províncias adjacentes. Então ele foi governar a Judéia, né? A lei judaica não permitia a morte, né, por crucificação. Então o povo judeu teria que ir lá em Pôncio Pilatos pedir a crucificação, que os romanos executassem essa lei deles lá. Pôncio Pilatos, um agente nessa trama importantíssimo. O livro fala um pouquinho da personalidade de Pôncio Pilatos como uma pessoa de uma covardia moral. Ele não tinha uma moralidade firme, ele não era respeitado pelo povo judeu. O povo judeu sempre o ameaçava com rebelião. Rebelião no sentido assim de se rebelar contra o governo dele mesmo. Causar ali vários tipos de, em nossas palavras atuais agora, de greve, né? Justamente para tirar ele do poder, botar outro. Então, Tibérios, o livro até fala, Roma, através de Tibérios, causou um grande desserviço à humanidade, colocando Pôncio Pilatos no poder naquela época. Porque, de verdade, se ele tivesse uma firmeza moral e não uma covardia moral, ele poderia ter evitado, né, a morte de Jesus Cristo na cruz. Isso até pode quebrar um paradigma que Jesus teria que morrer na cruz. Interessante para a gente estudar a respeito dele. Então, Pôncio Pilatos diversas vezes tentou, ali falando um pouquinho mais sobre o diálogo que ele teve com o mestre, tentou persuadir Jesus, tentou convencer inclusive essas autoridades a não executar esse plano, né? As acusações que eram feitas a Jesus, contra Jesus, Jesus nem sequer sabia dessas acusações que o irmão Alan acabou de relatar para nós. Ele veio saber com o diálogo com Pôncio Pilatos, né? Um ponto interessante também, João Zebedeu, o discípulo de Jesus, estava acompanhando sempre o mestre, porque ele já era conhecido pelos guardas ali, e eles obviamente não queriam levar Judas, né, para acompanhar, então eles autorizaram que João Zebedeu o acompanhasse. Então, nas audiências, né, que Pôncio Pilatos teve com Jesus, uma vez ele dirigiu a palavra para João. Por quê? Porque ele fez a pergunta, se Jesus Cristo tinha ensinado a não pagar os tributos a César. Então Jesus respondeu, então pergunte aqui a ele se eu ensinei isso, pergunte o que eu ensinei para o povo, pergunte aqui a ele. Então ele perguntou e João explicou. Então logo em seguida, para você ver ali como é que era o status daquela época, e às vezes pode até ser hoje também, ele falou, não diga a ninguém que eu dirigi a palavra a você. E o livro diz que João não relatou isso em livro nenhum, na Bíblia, por exemplo. Então, Pôncio Pilatos, assim, resumidamente, era um homem, era um governador de um caráter moral covarde. Pelo que você disse, tinha medo que acontecesse uma rebelião. Então, provavelmente deveria ter algumas rebeliões na qual colocava o governo dele em xeque. Por isso, seria também essa uma das covardias que ele assumia, né, de não entrar de frente para resolver determinado problema, principalmente quando se tratava do povo judeu. Exatamente. Pôncio Pilatos, esse governador, ele tinha uma fraqueza moral, chamado covarde moral, né? O que acontece? Ele sempre nutriu um ódio mortal pelos judeus, tinha muita raiva dos judeus. E isso levou ele, durante o seu governo, a tomar atitudes exageradas, vamos dizer assim, com os judeus, às vezes até suicidas. Tudo isso foi desgastando o governo dele em relação aos judeus, de forma que ele foi perdendo o respeito com o passar do tempo.
E como Pilatos, por ser um governador, estava abaixo de Tibérios e de César, que era o rei, ele tinha muito medo, tanto pela posição dele, quanto por incitar essa rebelião nos judeus. Os judeus sabiam que, como ele era fraco, bastava eles ameaçarem uma rebelião, ameaçarem alguma coisa, que ele já rolava as placas ali, entendeu? Então foi o que aconteceu. No caso específico de Jesus, Pilatos não queria. Desde o momento que Pilatos tomou ciência do que se seguiria com Jesus, até o momento em que ele lavou as mãos covardemente, ele não queria. Ele fez de tudo para libertar Jesus. Mas como o povo estava ali sendo muito incitado pelo Sinédrio, né? Pegando pressão, até porque durante o momento do julgamento de Jesus, da madrugada até a manhã, antes da crucificação ali, só estavam os inimigos mesmo, que era inimigo, incitado pelo Sinédrio, incitado pelos sumos sacerdotes. E foram 3 vezes que Pilatos reuniu com Jesus, tentando encontrar a acusação dele, mas aquela autoridade de Jesus, por mais que ele estivesse já cansado, não tinha comido nada, estava com sede, desgastado, mas Jesus tinha um semblante tão imponente, majestoso, que isso intimidava muito Pilatos. Durante o primeiro e o segundo interrogatório ali, a mulher de Pilatos, chamada Cláudia, enviou uma carta para ele. E ele leu aquela carta e, vai ser agora... Se agora o pessoal não libertar esse prisioneiro, cara, não sei o que eu faço mais. Vamos dizer assim, em termos mais atuais, né? Então ele leu a carta. Cláudia dizendo que, por favor, liberta esse homem. Eu passei a noite inteira sofrendo por causa dele, sonhando com ele. Isso a gente consegue perceber que na espiritualidade acontecem coisas que humanamente a gente não entende, né? Eu não vou entrar no mérito de explicar isso, porque até eu não entendo. Ela teve uma noite perturbada por conta de Jesus. Sabe lá, o que não estava acontecendo ali, energeticamente, espiritualmente, né? Exato. Então, isso foi um apelo que Pilatos fez para o povo, mas imagina, o povo estava aqui, citando que por conta da Páscoa soltassem Barrabás, que era um ladrão, também um assassino, para poder incriminar Jesus. E os sinedristas, resumidamente, assim, abrangendo o que eu falo, sumos sacerdotes, incitando o povo, vai, crucifica, e eles falavam, crucifica, a gente não quer saber. E caiam sobre os nossos filhos o sangue dele, né? Então, no último ato ali que Pilatos tentou salvar Jesus, Jesus disse para ele, Pilatos, você não teria autoridade nenhuma sobre mim se meu pai não soubesse, ou não te desse. Você compreende? Não percebe que eu tenho poder tanto de te soltar quanto de te incriminar? Mas Jesus sabia que ele era um covarde. Então Jesus não perdia tempo falando com ele, só mantinha a postura. Inclusive o livro menciona que nesse último interrogatório, Pilatos estava tremendo. Ele estava já tremendo de tão nervoso que ele estava na frente de Jesus, porque a presença de Jesus era tão forte, a autoridade dele, por mais que estivesse sofrendo ali, que ele não estava mais suportando. Mas chegou no momento final ali, no ápice daquele evento, em que ele estava decidido, ele vou soltar esse prisioneiro, bora, já açoitamos ele. E Caifás, com o dedo no rosto dele, disse, olha, se você soltar ele, eu vou fazer César ficar sabendo. Como ele era um covarde, né? Ele não teve coragem, vou perder minha posição. Ele estava sofrendo muito por dentro, porque ele sabia que Jesus era inocente, ele via que Jesus era, ele chamou até de fanático religioso, né? Não era um perigo, mas ele falou, cara, não dá. Pegou, lavou as mãos, né, covardemente, e entregou. E deixou que o povo escolhesse, né? Deixou que o povo escolhesse ali. Esse pro povo escolher já era a última cartada dele para livrar Jesus da morte, né? O Ricardo falou uma coisa que eu achei muito interessante. O Ricardo falou assim, parecia que Jesus sabia que ia morrer crucificado. Nesse processo, ele teria uma decisão de escolha. Se eu optar por ir por esse caminho aqui, eu não vou ter a cruz. Ou foi mesmo mera coincidência? Importante, Jamilson, a gente verificar nos diálogos todos, tanto nas acusações ali do Sinédrio, totalmente injusta, não houve julgamento, nem acusações, as acusações eram pífias. Tudo isso Jesus jamais usou, por exemplo, a inteligência persuasiva dele para convencê-los a não ter esse desfecho, né? Não que Jesus quisesse morrer na cruz, não que Jesus fosse tentar de alguma maneira se livrar disso. Obviamente que Jesus jamais iria querer que um filho amado dele o levasse à morte. De nenhuma maneira. A respeito de Pôncio Pilatos, Jesus não sabia exatamente assim, eu vou ser morto na cruz, né? Mas as consequências naturais para aquele trama todo seria a cruz, né? Porque os acusadores de Jesus queriam a crucificação. Entendeu? Então eu não vejo que ele sabia que houve uma profecia ou algo nesse sentido, ou ele usando o poder divino dele, ele já previa o futuro. Um raciocínio lógico o levaria à morte na cruz. Existem, Jamilson,
algumas coisas que precisam ficar bem esclarecidas quanto a essa questão que você disse, se ele poderia ou não escolher, né? Desde o batismo de Jesus com João Batista, ele poderia escolher o que ele quisesse. Naquele momento do batismo dele, ele poderia encerrar A sua missão. Porém, era a vontade do Pai que ele seguisse todo o curso natural da vida terrena, assim como todas as criaturas materiais seguem o seu curso terreno. O que acontece? Leva a gente a pensar que o Pai queria que ele morresse. E não é. Isso aí é um conceito que... Morresse na cruz. Isso, morresse na cruz. Mas ele iria morrer, ia viver a vida do nascimento à morte, mas uma morte natural. Exatamente, a morte natural. Que a gente segue aqui, né? A gente tem uma vida, a gente segue uma trama terrena e temos o desfecho consequente de cada um, de cada ser humano. Muitos não entendem com porquê, mas não importa, é a trama humana, certo? E a vontade do Pai Universal era justamente essa, que Jesus tivesse o mesmo destino, humano, natural, normal. O Pai nunca quis que ele morresse numa cruz. Eu vou trazer 2 textos aqui que esclarecem bem isso daí, tá bom? Perfeito. No documento 136, no capítulo 5 e no tópico 7 diz o seguinte: Jesus não esteve na iminência de morrer em um sacrifício pelo pecado. Ele não iria expiar a culpa moral inata da raça humana. A humanidade não tem uma culpa racial perante Deus. A culpa é puramente uma questão do pecado pessoal e consciente, da rebelião deliberada contra a vontade do Pai e contra a administração dos seus filhos. E o outro texto que embasa bem também, do documento 98, do capítulo 7. Um filho criador não se encarnou à semelhança da carne mortal, nem se auto-outorgou junto à humanidade de Urântia para apaziguar um Deus enraivecido, mas antes para levar toda a humanidade ao reconhecimento do amor do Pai e para a compreensão da sua afiliação a Deus. Afinal, mesmo o grande advogado da doutrina da expiação compreendeu algo dessa verdade, pois ele declarou que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo próprio. O que acontece? Depois do batismo, Jesus iniciou um trabalho forte. Esse trabalho forte incitou nesses líderes esses sentimentos humanos, materiais, animais, certo? Por ele estar seguindo uma trama, vamos imaginar o seguinte: a gente está aqui vivendo a nossa vida no trabalho, a gente está com diversos segmentos da vida, né? Matrimonial, profissional, pessoal, social. E cada evento desses segmentos, a gente está seguindo uma trama, uma historinha, certo? Com Jesus foi a mesma coisa. Ele estava ensinando, estava trabalhando, fazendo a missão dele, mas muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo. Muita gente estava falando mal dele, estava falando bem. Ele incitou no Sinédrio, nos sacerdotes, nos saduceus e fariseus, essa inveja. Então tudo isso seguiu uma trama, né? Ele causou nessas pessoas uma inveja, um ferimento de ego. Então a vontade do Pai Universal era que ele seguisse toda a trama terrena dele. A morte de cruz não foi algo para ser feito. Poderia ser evitado, ele poderia evitar tudo. Inclusive no Getsêmani, Jesus sofreu tanta agonia, que o livro menciona, transpirava gotas grossas, grandes gotas de transpiração. Porque ele estava sofrendo muito. O emocional dele estava muito abalado, mas ele não queria mudar em nenhum momento a trama humana. Ele poderia, como o Ricardo mesmo falou agora há pouco, usar o conhecimento persuasivo dele para influenciar qualquer um que ele quisesse. Ele poderia convencer Pilatos, ele poderia convencer o Sinédrio, mas tudo isso iria só adiar as coisas. Ou ele poderia resolver, mas não era a vontade do Pai Universal. A vontade do Pai é que ele seguisse toda aquela trama, toda aquela história. E, consequentemente, foi a morte de cruz, porque ele não interferiu em nada no poder do Sinédrio, no poder do governo. Ele poderia usar as hostes que ele tinha lá uma legião. Inclusive, ele falava isso, ele falava muito bem isso em todos os trechos do livro. Fala: por acaso você não saberia que eu poderia usar as hostes de serafins e guardiões que estão comigo para resolver esse problema? Ele sempre menciona isso em vários textos do livro, mas ele também deixava claro que eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Jesus era consciente, era um Deus consciente, ele sabia que aquilo ia acabar. Então ele não perdia tempo mais, ele já sabia que estava decorrendo, ele não perdia mais tempo se justificando, explicando. Inclusive diante de Herodes, porque Pilatos, numa tentativa, como ele era covarde, numa tentativa de fazer as pazes com Herodes, por conta de problemas de jurisdição, ele tentou, Herodes, né, tentou fazer com que Jesus fizesse um milagre lá para ele, um prodígio para ele, pelo menos assim, entendeu? Jesus manteve a mesma palavra, o mesmo posicionamento, a mesma postura que teve diante de Pilatos. E Herodes sabia que Pilatos estava covarde, né? Mandou para mim porque não tá mais aguentando lá. Colocou um manto de púrpura em Jesus, pode voltar. Por conta disso, ele não tinha mais
vontade própria, nele mesmo, de dissuadir alguém a algo. Só quando ele via que alguma coisa ia esclarecer a mente de alguém. Exemplo. E ficar se justificando. Isso, ele não justificava nada para ele fugir dali. Mas quando alguém perguntava algo, por exemplo, Pilatos, você é o rei mesmo? Ele falava, eu sou. Para causar aquela iluminação na mente de Pilatos. Mas também era o suficiente. Compreende? Compreendi. Você que ainda não viu os nossos vídeos, digita aí, Os Reveladores. E lá nós temos 3 vídeos, 3 podcasts que já foi gravado aqui, que tem muitas dessas explicações. E o primeiro a gente faz um resumo de todo o livro. Tem a segunda que a gente fala sobre a rebelião de Lúcifer. É top a rebelião de Lúcifer, apesar de ser um assunto muito delicado de ser falado, mas tem muitos valores também que a gente pode estar acompanhando. Sábado passado sobre os mistérios de Jesus e hoje nós estamos falando sobre a paixão de Cristo, né? A crucificação de Cristo. E falando em crucificação, Ricardo, teve todos esses episódios, Jesus foi para a cruz. Tem uma parte que eu não consigo entender assim da forma mais espiritual, porque Jesus, ele é o próprio Deus. Se ele é o próprio Deus, por que ele diz a frase, Pai, por que me abandonastes? Ele fraquejou na hora de falar isso? Ele se viu como humano? O que aconteceu nessa parte? Jesus humano e o Jesus divino. E o livro vai mais além. Houve uma unificação excepcional entre o Jesus humano e o Jesus divino. E o livro fala que ele ainda é Jesus humano, humano e divino, né? Irmão Jarmilson, a visão foi ensinado para mim na catequese desse tema em específico muito tempo atrás e que é ensinado em muitas religiões. Então aqui há um contraponto. No livro de Orante é mostrado uma visão de um Cristo que não tem contradições. Se a gente parar para analisar de uma maneira leiga, isso para mim é uma contradição. Exato. Que você acabou de falar. Um Deus, Jesus Cristo Deus, Filho de Deus eterno, Deus do paraíso. Nem o Jesus humano, heróico, forte, corajoso, em todo o discurso do Cristo, que é belo, os discursos dele, que são belos, ele sempre incentivou, discursava a respeito da coragem, para a gente sobreviver, tanto a vida material e a vida espiritual, eternamente. Então, não seria coerente olhar para um Deus, para um ser humano qualquer, que prega coragem, olhar e verificar esse apelo de um cara que é fraco. Isso com todo respeito eu estou falando, claro, né, dessa visão. Então, quando Jesus fala, e o que o livro, para elucidar isso, o que o livro fala? Quando Jesus está pregado na cruz, isso a gente vai falar um pouquinho mais sobre o momento da crucificação, mas para responder essa sua pergunta, quando Jesus está pregado na cruz, a cruz era pequena, assim, no sentido de altura, 1 metro do chão mais ou menos. Então ali havia algumas pessoas presenciando aquele momento. E note, não somente aquelas pessoas ali, mas o livro diz que todo um vasto universo estava observando aquele Deus, aquele soberano do universo sendo crucificado. E essa visão eles tiveram no total silêncio. Eles olhavam para a criatura, para a menor, como o irmão Alan acabou de falar, para a menor das criaturas para sobreviver, crucificando o maior de todos eles, percebe? Então, por exemplo, só um adendo em relação a isso para responder a sua pergunta. A crucificação, ela foi uma morte ignominiosa, horrível, horrenda, feia, e até os arqui-inimigos do Cristo, Micael, viraram o rosto quando contemplaram aquela imagem, para você ver o nível que é dessas pessoas, desses seres. Eles não conseguiam contemplar a imagem do Deus soberano sendo crucificado daquela maneira pela sua classe de seres mais baixas no universo. Então, quando Cristo fala, Deus meu, por que me abandonaste? O livro fala que Jesus jamais cogitou a possibilidade do Pai dele, amoroso, poderoso, abandonar o seu filho, no momento, principalmente em um momento desse. E nem o Cristo nos abandona nas nossas aflições. Então, Jesus não falou isso pondo em dúvida a proteção, a guarnição de Deus. Ele falou o lado humano dele, como ele era um estudante, no sentido assim de conhecer as Escrituras, ele era versado, ele tinha decorado muito das Escrituras. Então, o lado humano, já a mente dele, recitou algumas passagens das Escrituras Sagradas. O livro diz que é Salmo 20, 21º e 22º.
Se a gente conseguir separar aí, irmão Douglas, o versículo fala da Bíblia, que fala exatamente o momento que ele estava apenas e tão somente recitando o Salmo de Davi, né? Deus meu, é só o início disso. Tá ali, ó, Deus meu, por que me abandonaste? Né? Jesus estava apenas, o lado humano, a mente humana de Jesus estava apenas recitando esse pequeno trecho, é só o começo dele também. Então, quem verificou, quem viu isso foi, e depois relatou ao apóstolo João, o soldado do centurião romano, o capitão, e depois disso ele se converteu à Irmandade que Jesus Cristo fundou naquela época. Entendeu? Então ele viu aquilo, ele viu outros, que o livro até relata, outros versículos, esses versículos que eu estou falando, é Jesus falando, recitando aquilo. Mas o que ele lembrava foi exatamente esse. Que se a gente observar pelo prisma que é ensinado, realmente é uma fraqueza, né? Se a gente observar. Por esse lado, sim, é verdade. A gente observa, cara, mas aqui ele fraquejou. Existem alguns teólogos que defendem essa tese, e defendem com veemência, de que naquele momento, inclusive eu vi essa teoria um dia desse, que naquele momento Deus haveria abandonado ele, mas momentaneamente, porque o Cristo estava sobre do seu espírito, todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. E como Deus é santo e puro, ele não poderia estar em comunhão com o seu filho naquele momento. Então ele teria ali uma separação momentânea. Então Jesus proferiria essas palavras: Deus meu, por que me abandonaste? Mas o livro traz que jamais Deus abandonaria um filho. Jamais, jamais. Somos pecadores e Deus também não nos abandona. Imagina o seu filho primogênito, o seu filho vindo do paraíso, né? Mas aí está muito detalhado nas passagens do livro. Estou impressionado com a explicação. E eu me senti até motivado a ler esse texto. Por favor. Vamos lá ler esse texto. Como é que está escrito no livro de Urântia? Pouco depois de 1h da tarde, em meio à escuridão que aumentava e naquela tempestade furiosa de areia, Jesus começou a ter a sua consciência humana em desvanecimento. As suas últimas palavras de misericórdia, de perdão e de conselho tinham sido ditas. O seu último desejo, a respeito de cuidarem da sua mãe, havia sido expresso. Durante essa hora de proximidade da morte, a mente humana de Jesus recorreu à repetição de muitas passagens das escrituras hebraicas, particularmente os Salmos. O último pensamento consciente do Jesus humano esteve ocupado com a repetição na sua mente de trechos do livro dos Salmos, conhecidos agora como o 20º, o 21º e o 22º Salmos, que o Ricardo até mencionou agora há pouco. Embora os seus lábios frequentemente se movessem, estava muito fraco para proferir as palavras dessas passagens, que ele sabia de cor tão bem e que passavam pela sua mente. Umas poucas vezes apenas, aqueles que permaneciam ali captaram alguma articulação tal como: eu sei que o Senhor salvará seus ungidos, a tua mão encontrará os meus inimigos, e meu Deus, por que me abandonaste? É uma recitação de um salmo, né? Perfeito. Aqui que está interessante. Ele não sentia que o Pai o houvesse abandonado. Estava meramente recitando para a própria consciência em desvanecimento muitas das escrituras, e entre elas esse salmo. E foi simplesmente isso. E era um humano também. Estava sofrendo demais. Então, naqueles momentos de perca de consciência, fraqueza, desvanecimento, que estava indo embora já, a mente dele começou a repetir essas palavras. Assim como a gente faz hoje em dia, em momentos de angústia. Exato. Cada um faz do seu jeito, aquilo que acredita, é o que Jesus fazia também. Mas, na sua natureza divina, ele estava plenamente consciente. A minha missão foi cumprida. Olha como é que eu tô aqui. Tá todo arrepiado. Emociona de fato, né? A gente está falando sobre o nosso soberano, né? O Ricardo falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque, assim, lá você falou que Jesus estava sendo crucificado, todos aqueles seres invisíveis estavam lá também vendo ele. Os seres rebelados, olha só, os seres rebelados vendo o homem, né? O ser mais inútil, o ser menos evoluído do cosmo, né? Maltratando de forma violenta o seu soberano. Você fala também, Ricardo, que também é muito interessante colocar isso, é que esses seres que eram seres rebelados, seres invisíveis, vocês podem até citar nomes se quiserem, esses seres rebelados viam o homem batendo, ou cuspindo, ou crucificando Jesus, eles não acreditavam.
Eles viravam o rosto porque eles não acreditavam que esses seres mais miseráveis do cosmos estavam matando o seu próprio Deus. O livro, irmão Jarmilson, o livro de Urântia, relatando essa cena, essa trama, ele traz tantos detalhes que eu desafio, cara. Isso é um desafio para qualquer amigo. Eu desafio uma pessoa a ler esses trechos de uma maneira despretensiosa, sincera e não se emocionar, cara. É difícil. Porque é um arquétipo de um Deus herói, humano, cara, salvando os seus inimigos, trazendo não somente o discurso belo da amizade, mas a prática da amizade. Da prática mais, assim, inimaginável, morrer na cruz, que era uma morte para criminosos condenados. E lá, que nem o ladrão reconheceu, ele disse, cara, nós merecemos. E morria a mínguas, né? Morria devagar, morria lentamente. Devagar. Nós merecemos, mas ele é inocente, ele não merece, né? Então, essa passagem, a gente precisa ler de verdade, ler e reler, ler. E a morte de Jesus, ela traz um ensinamento para converter de verdade, para trazer as pessoas para conhecer a vida dele. Até o livro fala, não é exatamente a morte, mas a vida de Jesus que vai nos levar à beleza de Deus, né? A beleza que é da verdade, da bondade. Não é somente a morte, é o ato final de cumprimento da palavra do Cristo em relação ao amor do Pai, né? Então, cara, eu convido a todos, ateus, todos os evangélicos, católicos, todos a conhecerem a escritura do livro de Urântia. Conhecerem de uma maneira até mesmo curiosa, em busca da verdade, sincera. Eu desafio que não se emocione com isso, com essa literatura. Os seus discípulos, eles estavam sendo perseguidos, né? E João foi o único que ficou presencialmente vendo lá todo o desfecho, né? Da vida da crucificação. Acompanhou. No Getsemane, Jesus teve o cuidado de cuidar dos discípulos, né? Teve o cuidado também de orientar que acompanhasse Pedro, porque Pedro, na última ceia, Jesus revelou para ele que Pedro iria negá-lo, né? E Pedro era um apóstolo que eu tenho assim um profundo respeito por ele, né? Foi o primeiro que conheceu a divindade do nosso mestre. Então, todos os discípulos ali, creio eu, que se vissem a prisão do mestre, poderiam lutar de espada mesmo para defender o mestre, né? Mas aí Jesus teve a preocupação de se entregar logo para que poupasse a vida deles, porque eles poderiam ser presos e até mortos. Exato. Né? Então até a missão de propagar a verdade pelo mundo seria também prejudicada, né? Porque também os discípulos poderiam perder a vida. Então João, ele já era conhecido ali, já tinha ali um acesso livre ali pelos romanos, né? Pelos soldados romanos, por várias pessoas. Então ele foi escolhido, né, para acompanhar todo o julgamento, até com Pôncio Pilatos, inclusive, porque Judas não poderia ir, porque ele era o traidor, ele era o cara que não tinha legitimidade nenhuma com a palavra, né? Com a palavra dele, né? Sim, então sim. As pessoas rejeitavam ele, cumprindo algumas missões. Por exemplo, foi pegar a mãe de Jesus, né? Saiu com a mãe de Jesus depois do que ele pediu para que não queria mais que eles estivessem ali naquele local, né? Estava sendo crucificado a mãe o filho dela, né? Exato. Então por esse motivo ele simplesmente ele tinha acesso ali e os soldados não deixaram ninguém mexer com ele, né? Os soldados romanos não, deixa ele aí, ninguém vai mexer com ele. O livro menciona a pior. Essa hora entre um julgamento e o outro foi a hora da humilhação. Inclusive tem um capítulo do livro só para isso. Foi o pior momento que Jesus passou nessa trama antes da morte dele. Jesus foi humilhado, esbofeteado, cuspido, das formas mais inimagináveis. Eles chegavam a vendar ele para bater nele, zombar dele. Ele estava todo ensanguentado e ele pediu com um aceno de cabeça que João ficasse na antessala, para justamente ele não contemplar aquela imagem. Veja, Jesus, em todos os momentos, vamos colocar do Getsemane em diante até a trama final ali, tudo que ele fazia era sabendo o que ia acontecer e evitar que os discípulos, os que o acompanhavam, sofressem ou não aguentassem a pressão de vê-lo sofrer e fizessem algo. Jesus sabia que se João visse ele apanhar daquele jeito, ele ia fazer alguma coisa, não ia aguentar dentro de si aquela injúria, né? Aquela insulta interna. Então ele, com um aceno de cabeça, pediu que João se afastasse. Como ser humano, você quer ajuda. Sim. No momento de agonia, você sempre quer ajuda. Exato. Jesus, ele era, o corpo humano dele
era o espécime mais robusto desde o tempo de Adão. Não teve ninguém maior que Jesus em mais de 35 mil anos. Ele era grande, mas ele não oferecia resistência nenhuma. Ele permanecia curvado, mas o livro enfatiza. Ele ficava com um semblante de majestade. E todo mundo que via essa cena ficava com medo, porque ele estava apanhando, estava sofrendo, estava ensanguentado, mas ele não perdia aquela postura de majestade. Rei. Afrontava os sumos sacerdotes, afrontava Pilatos, afrontava todos que o respeitavam muito por conta disso. E foi um dos motivos de Pilatos tentar de tudo para livrar ele, né? Mas esse foi um dos motivos. João estava do lado dele, inclusive até o final ali na crucificação também. O mestre fazia tudo por isso, para que não os seus discípulos e seus parentes, familiares, seguidores não sofressem. Ele abria a boca só para isso, para poder fazer as pessoas ou se iluminarem em algo ou evitar o sofrimento delas mesmas. Perfeito, perfeito, tá esclarecido, né? Era da vontade de Deus que Jesus morresse dessa forma, morresse na cruz? Eu vou ler aqui o trecho que está um pouquinho depois da traição de Jesus à sua prisão, que é exatamente isso que você perguntou. A vontade do Pai. Existe um grande perigo de se interpretar mal os significados de numerosas coisas que hajam sido ditas e os acontecimentos relacionados com o término da carreira do mestre na carne. O tratamento cruel dado a Jesus pelos servos ignorantes e pelos soldados insensíveis, a conduta injusta do seu julgamento e a atitude insensível dos professos líderes religiosos não deve ser confundido com o fato de que Jesus, submetendo-se pacientemente a todo esse sofrimento e humilhação, estivesse verdadeiramente cumprindo o desejo do Pai no paraíso. De fato e de verdade, era a vontade do Pai que seu filho bebesse o cálice inteiro da experiência mortal, do nascimento à morte. Mas o Pai no céu não teve absolutamente nenhuma contribuição em provocar o comportamento bárbaro dos seus seres humanos, supostamente civilizados, tão brutalmente torturaram o mestre e tão horrivelmente acumularam indignidades sucessivas sobre a sua pessoa, a qual não se opunha a menor resistência. Aquelas experiências desumanas e chocantes que Jesus foi levado a suportar nas horas finais de sua vida mortal não eram, de modo algum, parte da vontade divina do Pai. Vontade esta que a natureza humana de Jesus comprometera-se de uma maneira tão triunfante a cumprir na época da rendição final do homem a Deus, como indicado nas 3 preces em que formulou no jardim enquanto seus apóstolos cansados entregavam-se ao sono da exaustão física. O Pai no céu desejava que o Filho outorgado terminasse a sua carreira na terra naturalmente, de maneira exata, que todos os mortais devem terminar a sua vida na terra e na carne. Os homens e mulheres comuns não podem esperar ter as últimas horas na terra, bem como o acontecimento subsequente de morrer, facilitado por uma dispensação especial. Desse modo, Jesus escolheu abandonar a sua vida na carne de maneira que estivesse de acordo com o decorrer natural dos acontecimentos, e ele escolheu recusar terminantemente a livrar-se das garras cruéis de uma perversa conspiração de acontecimentos desumanos que o arrastaram com uma certeza horrível, até uma humilhação inacreditável e uma morte ignominiosa. E cada detalhe de toda essa assombrosa manifestação de ódio e de demonstração sem precedentes de crueldade foi obra de homens maliciosos e de mortais perversos. A vontade de Deus no céu não era essa. Nem os arqui-inimigos de Jesus ditaram os acontecimentos, embora eles muito tivessem feito para assegurar que os mortais pensados e perversos rejeitassem, desse modo, o filho de sua doação de auto-outorga. Até mesmo o pai do pecado desviou o rosto do horror do martírio da crucificação. É aquilo que eu havia dito. Nossa. Cara, se o Pai, se Deus, Jesus Cristo, veio trazer uma versão nova, uma versão mais amplificada sobre o Pai dele no céu, não aquele Deus rancoroso, vingativo, um Deus de uma justiça implacável, e sim trazer um Deus que usa sempre da sua misericórdia, trazer um Deus amoroso, um Deus paciente, um Deus do bem, da verdade, da beleza, da bondade. Como é que no final da carreira mortal do Filho dele, Jesus Cristo, ele iria agir de uma maneira não
amável, tanto de abandonar como de conduzir os acontecimentos para que Jesus Cristo fosse morto daquela maneira e em sacrifício de perdoar todos os pecados da humanidade, por assim dizer. Né? Não faz sentido, nem na própria lei judaica, não faz sentido que o pai pague pelo pecado do filho e o filho pague pelo pecado do pai. Por que o Cristo viesse para pagar os nossos pecados? Né? Então essa é uma compreensão muito mais elevada que o livro traz. Uma compreensão de que o Cristo não veio em sacrifício. O Deus superior não veio sacrificar o seu filho para expiar, para expurgar, para perdoar os nossos pecados, os pecados da humanidade em geral, mas sim para trazer uma visão de um pai amoroso para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados e vivêssemos uma vida digna, né? Uma vida de sobrevivência natural até um dia chegar no pai, esse pai que a gente está falando, de amor, de verdade, de bondade, né? Então, esse texto aí a gente tem que ler, reler, sempre botar isso na nossa cabeça. E, quem sabe, um dia essa visão de sacrifício possa sair do imaginário social, que está sendo muito ensinado isso, né? E a gente tem todo o respeito, mas a gente está trazendo também uma verdade que para mim faz muito sentido. Uma verdade que para mim é muito mais bela do que o Cristo se sacrificando para perdoar meus pecados. Eu vejo que o sacrifício do Cristo não foi morrer, né? Isso é uma crença minha agora. Não foi morrer pelos meus pecados, mas sim viver para ensinar eu não pecar, para ensinar que a verdadeira vida é a vida da verdade, da liberdade, mas a liberdade que traz a atitude de servidão, de amor por todos nós, de errar, perdoar, de ser perdoado e continuar a caminhada sempre. Esse é um programa ao vivo, viu? Se você quiser acompanhar aí os outros programas, você entra aí no nosso canal, digita Os Reveladores, vai lá, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro e agora temos o 4º podcast, todos os sábados. Nesse horário você pode apertar aí o sininho. Quando a gente está ao vivo, já chega uma notificação para você. Então você já não pode dizer que não acompanhou porque não teve nenhuma notificação chegando. Então curta, aperta o sino e siga a gente, né? Compartilha com os amigos. Assim o YouTube entende que é um programa relevante e outras pessoas, assim como você está assistindo, também pode chegar para você, entendeu? Alain, meu nobre amigo, tava lá Jesus e Barrabás, né? Ao invés de soltar Jesus, escolheram Barrabás. Mas só que a gente entra na história, a gente vê que Barrabás ele era tipo um revolucionário da época, né? Então ele e Jesus, como ele era um ser revolucionário, então tem alguma informação sobre a época, quando estava lá em frente a Pilatos e ele foi solto? No livro de Urântia, ele dá uma pincelada bem rápida assim sobre Barrabás, mas ele era um agitador, era um assassino, desordeiro. Inclusive os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus seriam, vamos dizer assim, seguidores dele, né? Foram pessoas que se inspiraram em Barrabás para fazer o que fizeram, porque ele era de uma extrema crueldade, mas de ordem mais pro lado da política, sabe? Ele tinha uma desordem interna dele em questão política. Só que por ter uma natureza maldosa, assassina, cruel, ele desempenhou vários eventos aí do mal mesmo, sabe? Naquela época. Barrabás, notório agitador político, ladrão e assassino. Barrabás era filho de um sacerdote e recentemente havia sido preso em flagrante no auto de roubo e assassinato na estrada de Jericó. Esse homem estaria sob a sentença de morte, tão logo terminassem as festividades da Páscoa. Veja, Barrabás seria já morto. Conseguiram incitar o povo a soltar Barrabás para crucificar Jesus, só para agradar o Sinédrio, só para satisfazer o Sinédrio. Para Pilatos foi uma coisa assim, sem lógica, ele ficou atordoado com aquilo. Como a gente falou anteriormente, né, por conta da covardia moral dele, ele preferiu soltar o ladrão, o assassino, e entregar Jesus para sua trama final. A vida de Cristo são mais de 700 páginas, né? Então, mesmo que a gente tente falar que os pontos-chave desse livro, é impossível falar em um programa de 1h30, né, sobre essas questões. Então, nada que a gente falar também vai substituir a leitura. Então é importante que você leia o livro e interprete da sua forma. Jesus estava na cruz, só pra gente finalizar. E ao lado dele tinha 2 ladrões. Um dos ladrões, ele se arrepende na hora ao ver Jesus. O ladrão arrependido, ele nutria uma admiração por Barrabás, né? Porque Barrabás, ele era um revolucionário político. Esse apreço
que o ladrão arrependido tinha por Barrabás o levou a ter uma vida dessa, uma vida de rebeldia social, uma vida de bandido, por assim dizer. Então, na cruz, ele já percebeu com aquela visão majestosa de Jesus e olhando todas aquelas pessoas escarnecendo de Jesus, falando: cara, tu não és Deus? Ou tu não consegue salvar nem a si próprio? Tanta zombaria contra Jesus. E ele então reconheceu. O próprio ladrão ao lado também escarneceu de Jesus. Então ele, numa chama de fé, ele observou a postura de Jesus e até defendeu Jesus. Então, quando ele defendeu Jesus, nas suas palavras, Jesus virou o rosto com aprovação e sorriu para ele. Então ele sentiu dentro dele aquela chama de fé e olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu paraíso. E é um ponto interessante porque na Bíblia fala assim: em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O livro de Urântia, e por uma sequência natural, não seria justo ele estar lá na hora no paraíso, né? Porque há todo um processo, foi feita a pergunta mais cedo, todo um processo para chegar no paraíso. Então naquele momento não dava para Jesus falar para ele: meu filho, hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Mas Jesus falou: em verdade vos digo que um dia estarás comigo no paraíso. Então todos nós precisamos passar por todos os processos de evolução até um dia poder chegar no paraíso. É uma questão de hermenêutica, colocar a palavra no local certo. Não é o que eu aprendi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um dia estarás comigo no paraíso. E tem um detalhe muito interessante aí desses ladrões também, Jarmilson. Os dois ladrões, no início da crucificação, zombaram de Jesus. Veja, acabamos de falar aqui que um se arrependeu, não é isso? Exato. Mas o livro menciona que no início da crucificação, os dois zombaram dele. Até o que se arrependeu. Até o que se arrependeu. O que acontece? Vamos imaginar aqui que nesse intervalo de tempo, entre esse que se arrependeu, zombou de Jesus também, é o momento em que ele se arrependeu de verdade, ele observou aquela personalidade do lado dele, iluminando ele, aquela postura, aquele semblante. O que não aconteceu internamente nele? Chegou um momento que ele não aguentou aquela glória que ele estava sentindo, eu tenho certeza que ele estava sentindo ao lado de Jesus, e ele se arrependeu verdadeiramente. Foi o que o Ricardo mencionou. E ele falou: amigo, pro outro ladrão lá, você não percebe que a gente está aqui porque a gente merece? Mas esse daqui, o que ele fez para estar aqui? Né? Mas poucas horas atrás, ele já estava também zombando de Jesus. Jesus não falou nada para eles. Mas é bom mencionar isso, porque a presença de Jesus, ela causava uma transformação nas pessoas. Um exemplo disso foi a mulher do fluxo de sangue, que só de tocar em Jesus ficou curada. A presença dele emanava poder. Né? Isso é um detalhe muito interessante sobre essa crucificação. E mostra também um ponto, Alan, que ele zombou de Jesus, mas de repente ele se arrepende. Exatamente. Né? E mostra a sinceridade de Jesus, percebe isso, né? Tem comentários? Tem uma pergunta. Tem uma pergunta? Por favor, Alan, fica à vontade aí, viu? Geni Fausto e Larissa Leite. Eu vou começar com a primeira aqui, Geni Fausto. Perfeito. Como o livro de Urântia interpreta o significado espiritual da crucificação de Jesus? Eu vou responder essa pergunta com as próprias palavras do livro. Obrigado, viu, Geni, por estar aí acompanhando a gente ao vivo. Legal. O livro diz o seguinte: embora não haja sido para expiar uma culpa racial, a qual um homem mortal de fato não tem, que Jesus passou pela morte na cruz, nem para providenciar nenhuma espécie de aproximação efetiva a um Deus de algum modo ofendido e implacável, e, embora o Filho do Homem não tenha oferecido a si próprio em sacrifício para apaziguar a ira de Deus e abrir o caminho para que o homem pecador obtivesse a salvação, não obstante essas ideias de expiação e de propiciação serem errôneas, no entanto, há significações ligadas a essa morte de Jesus na cruz que não deveriam ser negligenciadas. É um fato que Urântia tornou-se conhecida em outros planetas habitados vizinhos como o mundo da cruz. E finalizando, Jesus desejava viver uma vida mortal plena na carne, em Urântia. A morte é comumente uma parte da vida. A morte é o último ato na trama mortal. Nos vossos bem-intencionados esforços de escapar dos erros supersticiosos de uma interpretação falsa do significado da morte na cruz, deveríeis tratar de ter cuidados
para não cometer o grande erro de deixar de perceber o verdadeiro significado e a importância autêntica da morte do mestre. Ou seja, não é tanto o ato final, como ele morreu, mas o que levou ele até ali. Isso que tem que ser objeto de estudo e de prática na vida dos seres humanos aqui na Terra hoje. Todo o universo, foi lido aí agora há pouco, conhecem o planeta, o nosso planeta Urântia, como o planeta da cruz. Por esse motivo eu vim aqui com o crucifixo para homenagear, né, o ato do nosso Pai Eterno. Crucifixo. Responde a próxima pergunta aí, por gentileza. Sim, tem mais uma pergunta aqui. Larissa Leite. Existem detalhes específicos na crucificação de Jesus, conforme apresentados no livro de Urântia, que são encontrados em outras fontes? Detalhes específicos na crucificação de Jesus, conforme apresentados no livro de Urântia, que são encontrados em outras fontes. Olha, eu conheço algum conteúdo do livro de Urântia presente em outros livros. Sobre a crucificação que está no livro de Urântia e está em outras fontes, eu não conheço ainda. Mas o que está escrito no livro de Urântia é rico em detalhes. Então, possivelmente, em todas as obras que existem aí, possa ter e talvez deva ter alguém mencionando algo que está escrito no livro de Urântia. Eu tenho quase certeza. Mas nada substitui e nada, ao meu ver, se compara ao que está escrito no livro de verdade. Perfeito. Dentro dessas lições da morte de Jesus na cruz, qual é a lição que a gente tem? A cruz de Jesus representa a medida plena da devoção suprema do verdadeiro pastor, até mesmo pelos membros indignos do seu rebanho. Ele coloca para sempre todas as relações entre Deus e o homem na base da família. Deus é o pai, o homem é o seu filho. O amor de um pai pelo seu filho torna-se verdade central nas relações universais do Criador e criatura. Não há justiça de um rei que busca a satisfação nos sofrimentos e nas punições do súdito que comete o mal. A cruz mostra para sempre a atitude de Jesus para com os pecadores não foi nem de condenação nem de indulgência, mas de salvação eterna por amor. Jesus é verdadeiramente um Salvador, no sentido de que sua vida e sua morte conquistam os homens para a bondade e para a sobrevivência justa. Jesus tanto ama os homens que o seu amor desperta uma resposta de amor no coração humano. O amor é verdadeiramente contagioso e eternamente criativo. A morte de Jesus na cruz exemplifica um amor suficientemente forte e divino para perdoar o pecado e para absorver toda a maldade. Jesus revelou a este mundo uma quantidade mais elevada de retidão do que a justiça, mais do que a mera diferença técnica entre o certo e o errado. O amor divino não perdoa os erros meramente, ele os absorve e de fato destrói-os. O perdão do amor transcende totalmente o perdão da misericórdia. A misericórdia põe de lado a culpabilidade do mal. O amor, todavia, destrói o pecado para sempre e toda a fraqueza resultante dele. Jesus trouxe um novo método de viver para Urântia. Ele nos ensinou não a resistir ao mal, mas a encontrar, por intermédio dele, Jesus, uma bondade que destrui eficazmente o mal. O perdão de Jesus não é a de condescendência da remissão, é a salvação da condenação. A salvação não menospreza os erros, endireita-os. O verdadeiro amor não faz concessão nem indulgências ao ódio, ele o aniquila. O amor de Jesus nunca está satisfeito apenas com o mero perdão. O amor do Mestre implica a reabilitação na sobrevivência eterna. É perfeitamente correto falar de salvação como redenção, e se com isso vos heredirdes a essa eterna reabilitação. É um texto extenso, mas para a gente dar uma incentivada aos irmãos a ler o livro. Exato. Existem muitas lições para se tirar da morte do Cristo na cruz, mas a lição para mim, e já minhas considerações finais, a lição deveras é a bondade de Deus, né? E principalmente na vida de Jesus Cristo, Jesus ensinando teoricamente e na prática a bondade de Deus para com a humanidade como um todo e pessoalmente, individual, né? Então, esse tema, a gente conversando aqui, foi só um tema para incentivar todos os irmãos a lerem um livro e quem sabe um dia poder de verdade reconhecer as verdades que são ditas nesse livro. Temos mais alguma coisa, Alan? O livro de Urântia é uma revelação de época, a quinta revelação de época.
após Jesus. Jesus foi a quarta revelação de época. Depois dele é o livro de Urântia. Assim como Jesus, o livro de Urântia tem a mesma proposta, se sustentar pelo conteúdo. Jesus foi o verbo feito carne. O livro de Urântia é o verbo feito livro. O que isso significa? Que essa obra compilada traz informações únicas, especiais e base para uma evolução de um milênio. É uma revelação de época. O nosso planeta ele foi marcado por algumas revelações. Então nada substitui a leitura do livro. O meu pedido é que todos leiam o livro de Urântia de verdade, procurar entender, compreender, sem ressalvas, sem reservas, porque o que está escrito aqui nesse livro ressoa com o espírito da verdade que Jesus deixou, o Consolador. E dentro de cada coração, de cada mente, a pessoa irá sentir, isso aqui é verdade. Como eu senti na época, você vai sentir, isso não foi escrito por alguém humano. Exato. É certeza isso daí. Mas a compreensão da verdade vem com a leitura, a fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus, ela é completa, ela está diversificada em vários lugares. E o livro de Urântia traz essa proposta, se sustentar pelo conteúdo, certo? A gente falou de Jesus, da trama dele, e para finalizar, tem um trecho bem pequenininho aqui que eu quero deixar, para trazer a imagem de quem ele é, de verdade. Não aquele Jesus derrotado, humano na cruz, mas o Jesus soberano, Deus, triunfante, em sua missão. Jesus foi a personalidade humana perfeitamente unificada e ainda agora, como na época da Galileia, ele continua a unificar a experiência mortal e coordenar os esforços humanos. Ele unifica a vida, enobrece o caráter e simplifica a experiência. Entra na mente humana para elevá-la, para transformá-la e transfigurá-la. É literalmente verdade que, se qualquer homem tem Cristo Jesus dentro de si, ele é uma nova criatura. As velhas coisas estão passando, olhai como todas as coisas estão se tornando novas. E essa é a minha palavra. Curtam o canal, comentem bastante, compartilhem, que esse trabalho possa alcançar o mundo. E como de costume, a gente sempre finaliza com uma oração. Finalizamos também aqui a parte sobre Jesus, né? A gente discute depois aí para ver um tema que possa agradar também, que possa esclarecer, que possa aclarar a mente dos nossos seguidores, certo? Perfeito. É uma honra estar aqui com os senhores. Essa live aí seja um norte para todos nós, para a gente buscar cada vez mais conhecimento a respeito da vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai eterno, entrego a Ti as nossas vidas para que possa ser usadas em benefício do trabalho, do serviço que o Senhor nos deu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mesmo que as nossas palavras não sejam em termos eclesiásticos, mas que o nosso bate-papo seja algo que nutre dentro do coração dos ouvintes a busca pela verdade. Nos usa, Senhor, para que Tua vontade seja feita. Eu entrego nas Tuas mãos as nossas vidas e que esse programa seja uma porta para aqueles que buscam a verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço, finalizo essa oração. Amém.